primeiro nível de decisão de um empresário. O primeiro nível de decisão de um empresário é sobre os ativos que ele precisa de comprar para a sua empresa. É sobre os ativos que ele precisa de comprar para a sua empresa. E o que são ativos? Ativos pode ser imobilizado, de uma forma geral, pode ser as mesas, as cadeiras, os computadores, todas as coisas que vocês veem aqui atrás de mim no escritório, mas pode ser também matéria-prima que eu compro para transformar e depois para vender, e mercadorias, ou seja, produtos acabados que eu compro para depois de alguma forma revender. Então, o primeiro nível de decisão de um empresário é sobre que ativos ele deve comprar. E aqui vou dar-vos um critério infalível e que eu gostava que vocês nunca mais esquecessem, e até vos sugiro que tomem nota para ter a certeza, e podem pôr a nota na parede do vosso gabinete, no vosso escritório, na vossa empresa. O critério para comprar ativos é na medida em que estes ativos me ajudem a gerar vendas. Esse é o critério para eu comprar ativos, na medida em que me ajudem a gerar vendas. O que é que isso significa? Significa que estes ativos devem fazer uma de duas coisas. Ou ajudar-me a reter clientes, ou ajudar-me a atrair mais e novos clientes. É a única razão que eu tenho para comprar ativos, é na medida em que eles gerem vendas. Então eu quero gastar em rigor o mínimo possível em ativos para gerar o volume de vendas que eu quero gerar, que é necessário gerar ou que eu estou a gerar. Quanto menores os ativos ou menor o valor dos ativos eu conseguir ter para gerar um determinado volume de vendas, melhor. Então esta é a minha primeira preocupação como empresário. Que ativos eu preciso de comprar para conseguir gerar vendas. Mas eu não quero gerar apenas vendas. Eu não quero gerar apenas vendas, não quero gerar vendas a qualquer custo. Vender muito é fácil. Basta baixar o preço até que alguém compre. Não. Eu tenho que assegurar que as minhas vendas, de alguma forma, se transformam num lucro. Eu tenho que assegurar que as minhas vendas se transformam num lucro. Eu preciso de assegurar que estou a vender com margem. E porquê é que esta seta é maior do que esta? Porque o indicador da saúde da minha empresa é exatamente de que eu seja capaz de fazer crescer o meu lucro numa percentagem maior que as minhas vendas. Então, se as minhas vendas estiverem a crescer, por exemplo, a 10% ao ano, eu tenho que assegurar que o meu lucro cresce pelo menos os mesmos 10%. Melhor ainda, 10 ou mais por cento. Quanto mais crescer o lucro por oposição ou por comparação às vendas, melhor sinal. Então eu tenho que assegurar transformar ativos em vendas, mas vendas em lucro, porque é o lucro a razão de existir do negócio. Mas como nós já vimos no primeiro dia e vocês já estão a adivinhar, o lucro não é tudo. Eu preciso que este lucro se transforme em... em fluxo... que ficou muito feio esta. Em fluxo de caixa. Mas não é um fluxo de caixa qualquer. Mais uma vez, eu preciso que este lucro se transforme em fluxo de caixa operacional. Este é o fluxo de caixa que eu quero que o meu lucro se transforme. E porquê é que esta seta é maior que a seta de cima? Pela mesma razão que a seta de cima é maior que a anterior. Porque a saúde da minha empresa pode medir-se também pela minha capacidade de fazer com que o meu fluxo de caixa operacional cresça ainda mais do que o meu lucro. E porquê é que eu quero que o lucro cresça mais do que as vendas e o fluxo de caixa mais do que o lucro? Porque o lucro crescer mais do que as vendas significa que eu, para vender mais, não preciso de sacrificar as minhas margens. Significa que eu provavelmente tenho uma vantagem competitiva em que consigo alargar as vendas, mas o lucro ainda mais do que as vendas. Significa que a minha empresa tem eficiências que está a conseguir ou está a ganhar eficiências à medida que vai ganhando escala. E porquê é que eu quero que o fluxo de caixa operacional seja maior do que o lucro?
porque é um sinal de que eu estou a conseguir cobrar cada vez mais cedo aos meus clientes e, eventualmente, que eu estou a ter um poder negocial junto dos meus fornecedores para poder esticar os prazos de pagamento e não me atirem coisas nem se zanguem comigo. Eu não estou a ensinar ninguém a não pagar as suas contas. Quando eu ensino a esticar prazos médios de pagamento, eu ensino aquilo que se ensina em todas as universidades. É simplesmente técnica, é teoria. Não se zanguem comigo, não fui eu que organizei o mundo, mas o meu fluxo de caixa operacional depende de eu conseguir cobrar o mais cedo possível e pagar o mais tarde possível. Não é não pagar, não é furar os prazos combinados, não é nada disso. Mas se eu puder negociar 30 dias, eu não pago a pronto. Se eu puder negociar 40 dias, eu não pago a 30. Oh, Paulo, e é aquilo que vocês sempre perguntam, e se houver um desconto? Se houver um desconto, eu tenho que fazer as contas. Eu tenho que perceber se vale a pena o desconto, porque muitas vezes há um desconto que me aumenta o lucro, eu pago mais impostos sobre o lucro e retira-me fluxo de caixa. E eu não pago contas com lucro, eu pago contas com fluxo de caixa. Eu não reinvisto na minha empresa com lucro, eu reinvisto na minha empresa com fluxo de caixa. Então temos que fazer as contas, a matemáticazinha, para ver se vale a pena o desconto ou não. Há casos onde o desconto vale a pena, há casos onde o desconto não vale a pena. Agora, como é que eu meço isso? Meço no crescimento do fluxo de caixa por comparação ao lucro. Se o meu fluxo de caixa estiver a crescer mais do que o lucro, esse é um sinal de saúde na minha empresa. Quer dizer que à medida que eu vou crescendo, eu estou a ganhar qualidade. Eu estou a crescer, mas não à custa de sacrificar o meu fluxo de caixa. Eu estou a crescer, mas não à custa de sacrificar o meu lucro. Não, antes pelo contrário. A minha empresa é tão saudável que na medida em que cresce as vendas, consegue crescer ainda mais o lucro e ainda mais o fluxo de caixa. É isto que eu quero como resultado da minha empresa. Então isto é o que eu chamo o chassi para um negócio super rentável.